Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria Be & Food, tudo num só stop. O ponto de vista de hoje recebe o ex-prefeito de Natal, ex-governador do Rio Grande do Norte e ex-senador por 4 mandatos, José Agripino. Ele vai nos falar sobre a política brasileira atual e quais as perspectivas para o ano que vem. E também sobre o que ele espera da política e das próximas eleições em Natal e no Rio Grande do Norte. Temas importantes e tão discutidos atualmente. Senador José Agripino, eu quero lhe agradecer por você ter aceitado o convite de participar conosco desse bate-papo, que tenho certeza você, meu amigo, você, minha amiga telespectador, telespectadora, vão gostar imensamente de assistir. Renovo os agradecimentos, senador, da alegria de receber você para esse grande bate-papo que faremos hoje, no primeiro programa, que serão 2, este domingo de hoje e no próximo domingo, a segunda parte da nossa entrevista. Ô Nelson, você não me deve nada, eu é que estou em débito com você, porque há muito tempo que era para ter comparecido aqui ao seu programa e uma coisa e outra a gente ficava procrastinando, mas chegou o dia da gente bater esse papo e conversar um pouco sobre Rio Grande do Norte, sobre Natal, sobre os amigos em comum e sobre a política nacional, que é um assunto recorrente que vale a pena a gente trocar ideias para emitir opiniões e essas opiniões serem avaliadas por quem está nos vendo e nos ouvindo. Mas eu estou aqui com muito prazer, você é um velho amigo, eu fui amigo do seu pai, sou amigo da sua família toda e temos uma relação muito próxima de muitos anos. Por essas razões é que eu também lhe digo que me sinto muita vontade no seu programa. Senador, a primeira pergunta, o primeiro bate-papo, é sobre Brasil. Como é que você está vendo a política atual brasileira? Muito confusa, Nelson, muito confusa. Nós estamos com uma transição. O Brasil passou um bom período administrado pela esquerda, eu diria até em alguns momentos pela extrema esquerda, e de repente ela evoluiu sem transição para a direita, eu diria extrema-direita. E uma extrema-direita muito hesitante, muito conflitiva, muito pouco adestrada para administrar conflitos, principalmente conflitos ideológicos que deixam o brasileiro, a sociedade, eu não digo nem o eleitor, muito inquieto. Hoje está se avizinhando uma disputa, de novo, entre extrema-direita e extrema-esquerda. Eu não acredito que isso vai acontecer porque a população brasileira está louca, está ansiosa para que apareça alguém com pensamento equilibrado. O brasileiro é, por natureza, equilibrado, é moderado. O brasileiro não é, na sua maioria, nem direita nem esquerda. Ele é equilibrado, ele é sensato. E ele está querendo uma alternativa de candidato de centro, um moderado, alguém que faça até a concertação. O que é concertação? É o que o Chile fez num dado momento. É o encontro de brasileiro com brasileiro. Mas acabar com essa história de brasileiro trocando tapa no meio da rua, ou fazendo passeata de motocicleta ou caminhada a pé, defendendo bandeiras radicais. O brasileiro tem que pensar no futuro do país, em que as pessoas pensem umas com as outras e não umas contra as outras. Isso não vai levar a lugar nenhum. Então, essa candidatura de centro, em que eu acredito, tanto aqui no Estado como no país, ela tem grandes perspectivas de fazer o reencontro do país. Eu vejo, portanto, com muita preocupação, o momento atual de muito conflito entre a provocação da extrema-direita que está no governo e a extrema-esquerda que está se preparando para o embate eleitoral. Agora, eu não sei se você viu aquelas imagens dentro de um avião, Bolsonaro entrando no avião, era um avião de uma companhia aérea. As pessoas na entrada do avião
Algumas vieram tirar fotografia, inclusive começaram de bordo, e as pessoas das primeiras filas ali se manifestavam a favor dele. Quando passou um tempinho, lá no fundo do avião, as pessoas que estavam mais distantes e se sentiam confortáveis para se manifestar, começaram a dirigir impropérios ao presidente, a agredir o presidente da República. E o meio do avião, a maioria que era o meio, silente, calada. Aquele é o retrato do Brasil. Uns a favor, pequena parcela, perto, lá no fundo contra, também pequena parcela, e a maioria no meio do avião calada, sensata. Então, é isso que eu acho que é o retrato real do Brasil. Será possível realmente essa terceira via, tão desejada por grande parte dos brasileiros? É por isso que eu torço e eu estou muito envolvido com isso, Nelson. Eu falo toda semana com os meus companheiros de partido e tenho falado com eventuais candidatos. Então, o centro tem alguns pretendentes. Eduardo Leite, do PSDB, João Dória, do PSDB, Mandetta, do Democrata. O Partido Novo está dentro dessas conversas, apoiando a união do centro, ao Moedo. Sérgio Moro está dentro deste contexto, ele conversa com frequência com Mandetta, que conversa muito comigo e que está dentro do projeto do centro. Ciro Gomes conversou comigo e me disse, Zé, eu não voto em Lula nem voto em Bolsonaro, chance zero. Vou lutar para eu ser o candidato a presidente da República, do centro. Ele assinou aquele documento do centro, dos candidatos do centro. Se porventura eu não for o candidato mais viável, eu votarei no candidato de centro. Isso é o que ele disse a mim. Então nós temos que buscar e perseguir a união de nomes do centro que viabilizem, que tenham credibilidade e notoriedade. Uma pessoa que surja e que tenha a confluência, que tenha o apoio de todos. Esses protagonistas que eu falei, porque eu conversei foi com eles, eles estão na firme intenção de encontrar um intérprete para as ideias de centro que ganhe a eleição e promova o reencontro do país. Então, essa ideia existe e eu acredito nela e estou trabalhando por ela. Até porque precisamos evitar tanta queda de braço entre as instituições. Não é por isso, é decorrente do conflito de extrema-direita. O que está ocorrendo, Nelson? O conflito de extrema-esquerda com extrema-direita gera conflitos entre poder executivo, legislativo e judiciário. Em função de quê? De vacância. O Supremo Tribunal Federal é toda hora invocado. Será que não está se metendo demais? Na minha opinião, não está se metendo demais, não. Ele está sendo chamado a definir coisas que o executivo está produzindo conflito, ou o legislativo não está sendo capaz de fazer lei que dirima a dúvida. Então, na dúvida entre o que o legislativo diz e o que o país quer, remete-se à questão do judiciário. Cabe ao judiciário o quê? Resolver o problema. O que é o Judiciário Supremo Tribunal Federal? É a Corte Constitucional. Para lá só vai algo que diga respeito à interpretação da Constituição. O STJ recebe as matérias que dirimem dúvidas com relação à legislação infraconstitucional. O que não é Constituição e é produto de dúvida ou de conflito, vai para o STJ. Então, na dúvida entre o que o Executivo quer e o que a sociedade quer, entre o que o Legislativo quer e o que a sociedade quer, ou entre o que o Executivo quer e o Legislativo deseja ter dúvida, recai tudo para o Judiciário. Isso faz parte de quê? Faz parte de um processo de transição conflituoso, onde os poderes não estão preenchendo por inteiro o seu papel. Você quer ver uma coisa? Eu era governador quando explodiu a inflação e, para combater a inflação, o presidente era Sarney. Lembra da tablita? Lembro sim. Era uma questão de salvação nacional. O ministro das Finanças, da Fazenda, então, lançou, junto com o Sarney, a ideia do controle de preço, tabelamento de preço. Uma coisa dificílima, porque isso envolve o Brasil inteiro. Toda a sociedade que compra para sobreviver. E as tablitas foram distribuídas e a tarefa de controlar a tablita era dos governantes locais. O presidente da República era Sarney, do PMDB. PMDB de Aloysio Alves, meu inimigo político, inimigo pessoal nunca, inimigo político. E a tablita veio.
E o que eu fiz? Eu procurei conflitar com a tablita, que era uma coisa nova, uma coisa que podia ser discutida, contestada. Eu fui discutir como governador, ou algum governador foi debater ou foi contestar a tablita? Não. Eu me incorporei à ideia porque aquilo beneficiava a sociedade, aquilo estabelecia o controle de preços, que para o momento era fundamental para o Brasil inteiro. E peguei um avião e fui município por município, não todos, mas uma maioria deles fui, para discutir com prefeitos e com entidades locais a aplicação e a fiscalização da tablita por cada cidadão e que tivesse dúvidas e que pudesse usar a tablita junto à mercearia, ao posto de gasolina, ao comércio como um todo, onde ele comprava as coisas dele. O que houve ali? Houve um entendimento. Eu era adversário político do presidente. Eu era adversário político de muitos prefeitos onde eu fui, mas em nome do interesse da sociedade, houve uma conjugação de esforços. Agora não. Agora nós temos uma pandemia, uma questão que envolve mais do que compra de coisas, envolve vidas. É uma coisa muito mais séria. E você tem conflito estabelecido, estimulado pelo presidente da República, que tinha a ideia de fazer imunização de rebanho, deixar todo mundo solto para haver 1 milhão de internados, 2 milhões de internados, morreu um mundo de gente, mas aí você conseguia a imunização, que as vacinas é que tem que fazer de forma civilizada. Ele queria a imunização de rebanho e, em nome disso daí, começou a entrar em conflito com governadores e prefeitos que têm a obrigação de fazer a primeira vacina e depois de conter o sistema público. Elas não vão para o hospital federal, não tem hospital federal não, tem hospital municipal ou estadual, então cai das costas do prefeito ou do governador. E estabeleceu-se um conflito. Foi bater aonde? No Supremo Tribunal Federal. Para a quem compete a responsabilidade de mandar nisso ou naquilo? É o prefeito, é o governador ou o presidente da República? Por conta de quê? De um conflito estabelecido a partir de uma diretriz do presidente da República, que ao invés de acontecer o que aconteceu com o Sarney e a tablita, foi estimular conflito, por conta de uma postura, na minha opinião, incorreta, o estímulo à imunização de rebanho, quando a saída é vacina. Está aí, rapaz. O Brasil com 40% de vacinado da primeira dose e os índices de transmissão caindo progressivamente e o mundo inteiro assistindo o que o Brasil começa a assistir. A diminuição do percentual do coeficiente de transmissão e a diminuição da ocupação de leitos de hospital e de leitos de UTI. Pela via quê? Da ciência, a via correta, da vacinação. E tanto é verdade que as pessoas estão tontas, porque veem nas mídias sociais grupos de um lado e de outro se degladiando e confundindo a mente das pessoas. Politizaram demais a pandemia e a própria vacina, a própria vacinação também, uns sendo contrário, outros sendo favoráveis, e as pessoas estão ficando loucas. Mas estão cada vez mais, Nelson, conscientes do que é certo. Você se lembra que o presidente Bolsonaro, lá atrás, disse uma coisa que continua a repetir até um pouco mais de parcimônia, mas continua a repetir, que não ia tomar vacina, e quem tomar vacina vai virar jacaré. Lembra dessa história? Vai virar jacaré. Lembro. Muito bem, as pessoas que estão sendo vacinadas hoje estão ou não pegando, ou se pega, a doença vem leve, ela vem tranquila e a pessoa consegue reagir. Então, o caminho de saída para a pandemia está provado que é a vacina. Não tem outro caminho. O mundo inteiro, o Japão, se submetem ao princípio regido pela ciência. A ciência diz, é preciso isolamento social, é preciso distanciamento social, é preciso vacinação em massa, é preciso controle sanitário, é preciso lockdown em alguns momentos como forma de você abruptamente interromper o processo, e as pessoas se insurgem porque um gabinete paralelo coloca na cabeça dos mandatários que não é por aí. Você tem que estimular o comércio, a vida normal. Claro que sim. É evidente que a gente tem que estar ao lado dos comerciantes e das pessoas que sobrevivem de um emprego. Mas se você deixar todo mundo solto, as pessoas, ao invés de viverem do emprego, vão morrer do emprego.
Ao invés de sobreviverem daquele emprego, vão terminar morrendo por conta daquele emprego. Então, é uma escolha de Sofia muito complicada, em que a liderança é exercida no momento de grande dificuldade e tem que haver muita coragem, como tiveram os países que ganharam a parada. Você pensa que a Nova Zelândia, que tem lá uma líder, uma primeira-ministra, essa mulher não passou por momento de dificuldade para tomar a atitude que tomou de fazer o lockdown na largada do problema lá no país dela? Teve sim. Então, o Brasil, que é um país continental, tem que entender, e o brasileiro é por natureza libertino, é festeiro, aqui o esforço tinha que ser dobrado para que a gente tivesse uma coisa que é única no mundo no século. Uma matança, 530 mil mortos no Brasil, nos Estados Unidos mais do que isso, a quantidade de mortes é monumental. Quantos brasileiros não têm um exemplo dentro de casa, ou na família, ou de amigo próximo que não morreu de Covid, e que podia ter sido evitado? É verdade. Então, isso é um problema sério. E tudo remete-se ao judiciário. Ah, o judiciário está exagerando nas suas tarefas. Não, está pegando a sobra de indefinições. Alguém tem que resolver. Alguém tem que dirimir as dúvidas e botar ordem no país. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o senador José Agripino no nosso segundo bloco. Senador, mudando um pouquinho de assunto, o primeiro bloco foi só sobre Brasil, só sobre pandemia, só sobre a situação política brasileira. Vamos chegar aqui no nosso... Então, qual o seu ponto de vista sobre a política em Natal? E como é que está a situação? Como é que você está vendo hoje a situação? Ô Nelson, você perguntar, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, está indo bem? Na minha opinião, está indo bem. Ele é um prefeito atento, ele ganhou a guerra, eu podia até dizer, ganhou a guerra aqui em Natal contra o coronavírus, por conta dele ser médico e ter elegido como prioridade absoluta da gestão dele num certo período a derrota da morte pelo coronavírus. Ele ganhou a eleição por conta disso, é um prefeito dedicado, atento. Agora, o que é preciso é ver o macro. Eu me lembro, não quero puxar a brasa para minha sardinha não, mas eu me lembro, há alguns anos atrás, a Paraíba olhava para o Rio Grande do Norte de baixo para cima. Olhava com muito respeito porque o Rio Grande do Norte tinha disparado. O turismo do Rio Grande do Norte era respeitado pelo do Ceará,
porque o Ceará, muito embora um estado muito mais populoso e muito mais estruturado do que o nosso, no campo do turismo, que é um trunfo econômico poderoso, a gente estava em pé de igualdade ou melhor do que o Ceará. Hoje a Paraíba passou a gente, inclusive no turismo, tem gente que pousa em João Pessoa para vir para Pipa. Pernambuco, nem se fala, Pernambuco teve subidas e estacionamentos, mas nunca caindo. O Rio Grande do Norte só caindo. E o Ceará distanciou-se da gente quilômetros e quilômetros, nem olha, nem dá bola mais para o Rio Grande do Norte. O Piauí, que era o Serra-Fila do Brasil, hoje está melhor do que o Rio Grande do Norte, muito, em tudo. O que está faltando no Rio Grande do Norte? Governo e planejamento. Ô Nelson, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo em terra do Brasil, é o maior produtor de sal do Brasil, é o maior produtor de camarão de cativeiro do Brasil, é um polo turístico fantástico, fantástico. É o maior produtor de melão do Brasil. A Paraíba não é maior do Brasil em nada. O Rio Grande do Norte, eu citei aqui umas 5 coisas em que nós somos campeões. Fabricante de cimento em grande quantidade, camarão, fruta, sal, petróleo. E a gente está patinando. Qual é o carro-chefe da economia do Rio Grande do Norte hoje? Não é nenhuma dessas coisas, é o turismo. Foi a grande novidade que se criou no Estado, foi o do turismo. Deixa eu citar para você aqui uma experiência que eu tive. Eu, quando fui senador e presidente de partido e líder de partido, PFL Democrata, eu tive a oportunidade de conviver com líderes internacionais e assistir à formação da União Europeia. E naquele tempo eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes, de quem fiquei amigo, com o primeiro-ministro da Espanha, José María Aznar, e com o de Portugal, Marcelo Rebelo. E naquela época estava se formando a União Europeia. A União Europeia foi composta por países poderosos e países menos poderosos. E os menos poderosos só entraram na União Europeia quando passaram no exame vestibular preliminar, tomando compromisso de várias coisas. A Inglaterra, que entrou e já saiu, a Alemanha, a França, a Itália, enfim, os países da Europa entraram na União Europeia tranquilamente porque eram assemelhados. Mas países como a Espanha e Portugal, para entrar, passaram por um crivo, a malha fina de avaliação dos assessores da União Europeia. A Espanha entrou logo porque tinha uma indústria muito bem estruturada, o país era uma infraestrutura já boa, e conseguiu entrar logo. Portugal, para entrar, foi uma novela, porque Portugal tinha cortiça, azeite e pouco mais ou nada, e vinho e pouco mais ou nada. E eles apostavam no turismo. Portugal conseguiu entrar, fez a infraestrutura turística de estradas, aeroportos, isso e aquilo, e contraiu, do ponto de vista na proporção do PIB em relação aos empréstimos tomados pelo junto ao Banco Central da União Europeia, era o maior percentual, porque tomou muito dinheiro, não em valores absolutos, mas em relação à riqueza do país. Passou a dever muito em relação à riqueza do país, então era um país visto com muita reserva. Eles estão em dia com os pagamentos. Por conta de quê? De aplicação maciça no turismo. Portugal hoje vive e muitíssimo de turismo. Vai a Lisboa, é um canteiro de obras voltadas para o turismo, para as praças, as vias urbanas, o transporte público, a segurança que já é boa. Apostou e sobreviveu em função de uma aposta correta. Nós tivemos, depois da Via Costeira, o financiamento dos hotéis. Eu financiei de uma vez, quando era governador, no primeiro governo, financiei 6 hotéis de uma vez só, através do BDRN, que não existe mais. Arranjei recursos no Fungetur, do BNDES, e financiei 6 hotéis de uma vez. A partir dali, o polo turístico, com a Via Costeira feita por Tarcísio Maia e Lavoisier, e que eu encontrei pronta, eu ocupei os 7 convenções que eu concluí e fiz os hotéis. E aí as estradas da Pipa, a estrada de Giripabu,
a propaganda do turismo, a internacionalização do aeroporto, o projeto Prodetur que eu deixei pronto. A partir daí, eu plantei as amarras definitivas do turismo. E o turismo passou a ser, da indústria têxtil que nós tínhamos, da Guararapes, passou a ser a maior fronteira econômica disparado do Estado. Deu prestígio, emprego e renda para o Estado. Com o passar do tempo, o assunto turismo, diferente do que Portugal fez, que passou a dar interesse dobrado para pagar os investimentos que tinha tomado, os empréstimos que tinha tomado, do Rio Grande do Norte passou-se a jogar para segundo plano. Hoje o turismo, que é uma fonte permanente de renda para qualquer estado, e para o Rio Grande do Norte deveria ser a número 1 de emprego e renda, não é mais levado na devida conta. Nelson, tem cabimento turista chegar de São Paulo e descer em João Pessoa? Não, isso é um absurdo. Por conta de preço de passagem ou porque a infraestrutura do estado do Rio Grande do Norte não permite? Agora, senador, São Miguel de Gostoso, que é uma novidade fenomenal, a indústria do turista que vem praticar o esporte de vento não está sendo, como eu fiz, eu vendia a pipa pessoalmente, eu ia a São Paulo, ia à sede da Veja, aos jornais, para eu virar garoto propaganda de Natal, de Genipabu, das dunas, da Praia da Pipa que tinha feito a estrada, da maravilha que era Natal, a culinária. Então é preciso o governador se envolver pessoalmente, se ele tiver atributos pessoais que somem, fazer isso. Você pensa que aquele primeiro voo de Milão para Natal veio de graça? Veio num gesto de ousadia. O Estado pagava 30% dos assentos, se estivessem ocupados ou não, para que Natal tivesse, como teve, o primeiro voo internacional de capital de porte médio, Milão-Natal. Eu fui passageiro, eu estava no aeroporto de Milão e tive a alegria, enorme alegria de ver os alto-falantes do aeroporto de Malpensa chamando passageiros com destino a Natal, portão número tal. E eu desembarquei aqui, estava o Rubel Thomas, presidente da Varig, me esperando, não tinha nem finger, me esperando no pé da escada. E a partir dali começaram os voos internacionais e depois os voos de Buenos Aires, do Chile e depois da Laudaé. É uma escalada, tudo foi acontecendo a partir de gestos de ousadia. Então, hoje o que está faltando ao Estado é você identificar as vocações reais e apostar pesado. O Estado não pode viver só para pagar a folha de pessoal. É importante pagar a folha de pessoal, mas o Estado tem que olhar as suas potencialidades e eleger as suas prioridades em matéria daquilo que gere emprego e renda para as pessoas. E a vocação de Portugal, como é turismo, a do Rio Grande do Norte é, em primeiro lugar, turismo. É claro que o sal, o petróleo, a fruta são importantes, o camarão é importante, tudo é muito importante, mas você tem que ter uma visão larga para elencar prioridades e aplicar a sua energia em cima daquilo que gera emprego e renda. Senador, o nosso bate-papo está maravilhoso. O diretor, o programa é bem rapidinho e nós já mostrou 3 vezes o relógio. Nós exaurimos o nosso tempo. Então eu vou lhe fazer um convite a você de nós continuarmos essa entrevista, a segunda parte, que será claro, fique irá à ao vontade, ar no próximo domingo. Fique à vontade. Pode ser? Claro. A gente continua aqui. Eu espero que os seus telespectadores tenham algum interesse naquilo que a gente está conversando. Claro que tem, claro que tem. E, suponho que sim. Sem dúvida. O primeiro assunto, o primeiro bloco foi maravilhoso, o segundo foi fantástico. Você deu uma aula para todos nós. Mas fique aí, que a gente, na próxima semana, a gente continua no programa número 2. A você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer pela sua audiência e a certeza de que a entrevista, o bate-papo com o senador José Agripino vai continuar no próximo programa. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize.
otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria Be & Food. Tudo num só stop.